E aí, que tal a gente fazer uma viagem no tempo? Mas olha, esquece a máquina. A nossa ferramenta aqui é muito mais poderosa para desvendar de onde viemos. É a história. Vamos começar essa exploração juntos. Já parou para pensar nisso? Como é que a gente sabe o que aconteceu séculos ou até milênios atrás? A história, na verdade, não é só uma lista de datas e nomes. É quase um trabalho de detetive, sabe? Uma investigação super fascinante. Então, como é que a gente resolve esses mistérios? Bom, para começar qualquer investigação, a gente precisa saber o que está procurando, certo? Então, a primeira peça do nosso quebra-cabeça é, afinal, o que é história? Olha aí a definição central. Temos palavras-chave aqui que são tudo: importantes, ordenada e verídica. Isso significa que a história foca em eventos que tiveram um impacto enorme, contados na sequência certinha e, o mais crucial, com base em fatos. O grande orador romano Cícero falou isso há mais de 2000 anos. E a frase continua super atual. A ideia é que, quando a gente estuda o passado, a gente aprende lições muito valiosas para o nosso presente. A gente aprende com os acertos e, talvez mais importante, aprende a não repetir os mesmos erros. E aqui está um ponto fundamental. Nem tudo que acontece vira história. Sabe, uma viagem de férias pode ser super importante para uma pessoa, mas e a Revolução Industrial, que mudou a vida no planeta inteiro? Ah, isso sim é um fato histórico. A história está de olho naquilo que afeta todo mundo, o coletivo. Certo, então a gente já sabe o que procurar. Mas como encontrar as provas, as evidências? Pois é, agora é que a investigação começa para valer. E esse é o nosso protagonista, o historiador ou a historiadora. Pensa nessa pessoa como um detetive do passado mesmo. A missão é juntar todas as peças, montar o quebra-cabeça e contar a história do jeito mais fiel possível. E claro, todo detetive que se preze precisa de pistas. No caso da história, essas pistas são as chamadas fontes históricas. Mas que fontes são essas? Basicamente, tudo, absolutamente tudo que a humanidade deixou para trás pode virar uma pista. Para facilitar, os historiadores organizam essas pistas em 4 grandes grupos: as escritas, as visuais, as orais e as materiais. As fontes escritas são talvez as mais diretas que a gente pensa. Livros, cartas, diários, documentos oficiais. Já as fontes visuais nos dão uma imagem literal da época. Uma pintura, uma fotografia, um mapa. Tudo isso revela como as pessoas daquele tempo viam o próprio mundo. Aí a gente tem também as fontes orais. São as memórias, as lendas, as histórias passadas de geração em geração só na base da conversa. E claro, as fontes materiais, os objetos físicos, um capacete medieval, uma ferramenta antiga, as ruínas de uma cidade, são testemunhas silenciosas do passado. Mas o historiador não trabalha sozinho não. Pensa numa equipe forense, tipo CSI. A arqueologia, por exemplo, escava e analisa os objetos. A cronologia ajuda a colocar os eventos na ordem certa. São os peritos que ajudam o detetive a decifrar as pistas. Ok, com as pistas na mão e a análise da perícia feita, o último passo da investigação é botar tudo em ordem. Porque, né, uma boa história precisa ter começo, meio e fim. Uma linha do tempo bem clara. Imagina tentar entender milhares de anos de acontecimentos sem nenhuma organização. Seria um caos. Por isso, foi criado um sistema para mapear o tempo. E a base de tudo é um único evento que, basicamente, dividiu a história em 2 partes. Esse grande marco é o nascimento de Jesus Cristo. Ele define o ano 1. A partir daí, a conta é a seguinte: tudo o que aconteceu antes é contado de trás para frente. É o antes de Cristo, ou AC. E tudo o que veio depois é contado em ordem crescente, o depois de Cristo, DC. Funciona como uma régua gigante para a gente se situar na história. E a ferramenta que a gente usa no dia a dia para aplicar essa divisão é o calendário gregoriano. Ele foi criado lá em 1582 para consertar um probleminha do calendário anterior, que estava ficando meio atrasado em relação ao Sol. O Papa Gregório XIII fez esse ajuste e o sistema pegou no mundo todo. É por causa dele que hoje é o dia que é. Isso aqui mostra a precisão absurda por trás de tudo. O calendário gregoriano não é aleatório. Ele é baseado no tempo exatinho que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. É a ciência alinhando a nossa contagem de tempo com o ritmo do universo. Incrível, né? Ufa, foi uma baita jornada, hein? Mas para não ficar nenhuma dúvida, vamos fazer aquela revisão rapidinha só para juntar todas as peças da nossa investigação e ter certeza que tudo ficou claro. Então, vamos lá.
Recapitulando. Ponto 1. História estuda fatos importantes do passado. Ponto 2. O historiador é o nosso detetive. Ponto 3. Ele usa 4 tipos de fontes como pistas. Ponto 4. O tempo se divide em antes e depois de Cristo. E, finalmente, ponto 5. O calendário que organiza tudo isso é o gregoriano. Simples, direto e muito poderoso.